E aí pessoal, beleza? Hoje chegamos na parte 22 de termodinâmica, continuando falando um pouco sobre entropia. E hoje a gente vai falar basicamente sobre a regra de Troughton e a entropia em sistemas isotérmicos. Porque quando você para ver, até agora a gente sempre ia falando, variação do calor pela temperatura, né? Vamos ver como é que a gente tem isso aqui, por exemplo, em mudanças de estado físico, beleza? Então olha só. Para qualquer transformação de estado isotérmico, a temperatura é sempre constante, né? Pode ser removido da integral o ΔS igual à integral de 1 a 2 de dq reversível sobre T. Assim, nós vamos ter a redução dessa equação para dizer a minha variação da entropia vai ser igual à variação do meu calor reversível dividido pela temperatura. Ok, essa equação ela é usada para calcular a variação da entropia associada a uma mudança de estado físico na temperatura de equilíbrio, beleza? Então, olha só, consideremos um líquido em equilíbrio com seu vapor sob a pressão de 1 atm, a temperatura que nós vamos ter aí é a temperatura de equilíbrio. Então, note que eu vou ter ali o líquido, o gás acima dele, a temperatura já está em equilíbrio. Se ali eu tenho minha temperatura de ebulição, bonitinho. E eu posso trazer esse conceito agora do calor e da entropia para essa definição aqui. Ora, a minha variação da entropia de vaporização pode ser igual à minha variação da entalpia de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Da mesma forma, posso fazer análogo à minha fusão, tá? Então, a variação da entropia de fusão vai ser igual à minha variação da entalpia de fusão dividido pela temperatura de fusão. Beleza? E aí foi onde surgiu a regra de Troughton, porque foi observado que para muitos líquidos a entropia de vaporização no ponto normal de ebulição tem praticamente o mesmo valor, né? Esse valor de variação de entropia de vaporização é de aproximadamente 90 joules Kelvin a menos 1 ou a menos 1. Tem livros que falam 85, outros livros falam 90, né? Mas é um valor nesse entorno. Tá? E vale lembrar também que a regra de Troughton ela estende-se para a entropia em líquidos. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, a minha variação da entalpia de vaporização, ela já fica aproximadamente 90 joules, Kelvin a menos 1 a menos 1, vezes a temperatura de ebulição. Basicamente, eu fiz substituir esses valores de entropia para minha entalpia. Beleza? Então, olha só. A regra de Troughton ela não vale para líquidos associados, tal como água, álcool, aminas. Tá? E também não vale para substâncias cujo ponto de ebulição é de 150 graus Kelvin ou menos. Isso daí acontece principalmente porque esses líquidos associados, né, água, álcool, aminas, eles possuem ligações de hidrogênio com principal força intermolecular. E aí, no caso, como a ligação de hidrogênio ela já é uma interação intermolecular um pouco mais forte do que as normais, a regra de Troughton ela já não associa muito bem nessa situação, beleza? Mas para os outros, você pode associar sem prejuízo algum. Outra informação bem relevante aqui é o seguinte: não existe uma regra igualmente geral para a entropia de fusão. Tá? Porque a maioria das substâncias, a entropia de fusão é muito menor do que a entropia de vaporização. Então fica assim mais usual ali na faixa de R até 4R. Lembrando que R vai ser a nossa constante dos gases ideais. Se as partículas que compõem as substâncias forem átomos, né, como no caso dos metais, a entropia de fusão é igual a R. Simples. Se a molécula que compõe a substância for grande, como alguns hidrocarbonetos de cadeia longa, como algumas proteínas, essa entropia de fusão ela pode atingir valores na ordem de 15R. Então veja que no caso dos sólidos, eu tenho que analisar um pouquinho a situação que eu estou trabalhando. Não é simplesmente uma regra, não existe uma regra geral como a regra de Troughton. Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo para a gente poder fixar um pouquinho esse conteúdo. Se liga. Sabendo que a entalpia de ebulição do dimetil éter é de 21,5 kJ por mol a menos 1. Utilize a regra de Troughton para estimar o ponto de ebulição dessa substância.
tá? Então, olha só. Eu sei que a minha entropia de vaporização vai ser a variação da entalpia de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Então, eu vou substituir aqui, trabalhar essa equação matematicamente, eu vou ter temperatura de ebulição igual entalpia de vaporização dividido pela entropia de vaporização. Lembrando, né? Todos os meus valores têm que estar na mesma unidade. Então, vou converter 21,51 kJ em 21.510 joules, tá? Isso dividido pela minha constante de Thornton. No caso, 90 joules por mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Quando eu resolvo essa equação, eu vejo que a temperatura de ebulição do dimetil éter pela regra de Thornton fica orbitando ali na ordem de 239 kelvins. Beleza? Deu para entender direitinho? Pois é, pessoal. Porque por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem nos comentários que a gente vai desenrolando. Beleza? Ficamos por aqui e até mais.